Olá, como estão? Espero que estejam todos bem. Estou em direto aqui, o meu nome é Filipa, da Renascendo. Estou em direto no Facebook e também no Instagram, portanto vou estar aqui a olhar para os dois lados. Mas se virem estou a olhar mais para um lado ou para o outro, já sabem, estou aqui com duas câmaras, no telemóvel e no computador, e então não consigo olhar aqui para os dois lados ao mesmo tempo. Então hoje vamos começar, como eu tinha dito, a nossa semana da cura da endometriose. E claro que isto é estranho, porque sabemos que não há cura para a endometriose. Bem, não há cura como a gente a conhece através da medicina ocidental, não é? Mas ainda há muita coisa por se descobrir. E o que eu tenho investigado, e o que eu tenho lido, e o que eu tenho sentido em mim, é que pode sim existir uma cura através de medicinas alternativas e através de medicinas e terapias que são integrativas, que são holísticas. Okay? Então, o que é isto do ser holístico? Não é? Que o Renascendo é, e o projeto que eu tento pôr aqui em prática é um aliar de vários pilares, é um aliar de várias sustentações que existem na nossa vida. Okay? Eu estudei psicologia e quando eu estudei psicologia, quando eu me quis especializar numa vertente, porque ao final dos 3 anos, onde temos um conhecimento geral, depois teríamos de nos especializar numa vertente, e eu especializei-me na vertente social. Exatamente por isso, porque eu via o ser humano, a mim fazia mais sentido estudar o ser humano enquanto ser que é influenciado por várias coisas, por várias vertentes. Portanto, sim, existe a nossa parte individual, mas a nossa parte individual depois é formada e moldada por tantas outras variáveis que são influenciadas, não é? Que nos vêm influenciar. E então eu estudei psicologia ao longo de 5 anos, fiz a minha licenciatura e depois embarquei por um lado social mais ligado às empresas e às organizações. Okay? Entretanto, nunca parei de estudar a psicologia e nunca parei de investigar, e sempre tive, acho que quem é psicólogo tem sempre esta vertente um bocadinho de investigação. E ao longo da minha vida fui vendo e deparando-me com esses factos, não é? Que nós somos de facto influenciados por muitas coisas. E quando eu me deparei aqui com a endometriose, há cerca de 2 anos, comecei então a tentar descobrir também e perceber se a endometriose também poderia ser afetada por outras coisas, que não fosse apenas uma doença física, ok? E o que eu vim a perceber é que há tantas doenças físicas que nós temos que são de facto provocadas por coisas emocionais que nós temos, que não são só. As coisas não aparecem fisicamente do nada, as coisas têm uma origem, não é? As coisas têm uma causa. E é importante descobrirmos essa causa. Okay? E é aqui que entra então aqui a parte holística, a parte integrativa, não, o que a medicina ocidental, a medicina convencional, aquela que nós conhecemos, o que ela faz é pegar no sintoma e curar o sintoma, não é? Se pensarmos, por exemplo, numa gripe que nos deu febre ou nos deu dores de garganta, não é? O que a medicina faz é pegar num comprimido e dar-nos um químico que nos vai curar a dor de garganta, não é? Ou que nos vai tirar a febre. Ela não vai à origem, ela não vai àquilo que provocou a constipação ou a gripe. Por exemplo, na dor de garganta, até podemos não estar constipados. Imaginemos que não estamos constipados e estamos simplesmente com uma dor de garganta, ok? Esta dor de garganta, em termos emocionais, pode ter a ver com o facto de nós
não termos a capacidade de nos expressar. Tem aqui a ver com este nosso centro energético, que é o chakra, que eu já vos tenho aqui vindo falar. Então, quando nós, se somos demasiado tímidos, por exemplo, ou se sempre tivemos alguém constantemente a deitar-nos abaixo e que não nos permite exprimir como queremos, nós vamos aqui ficando em tensão e começamos a ficar com um nó na garganta, não conseguimos dizer. Então isto vai-nos provocar, sim, fisicamente, um trauma. Vai-nos ficar a doer a garganta, ok? A medicina convencional apenas vai-nos dar o químico para aliviar esta inflamação, mas não vai curar a origem, não vai ver o que é que está a provocar isto, não é? Ou seja, esta dor de garganta vai acabar por voltar mais cedo ou mais tarde, porque a sua origem, a sua causa, não estava propriamente. Isto não veio do nada, não é? Isto não foi apenas aqui uma dor de garganta que apareceu do nada, não é? Isto veio através de um trauma, neste caso emocional, aliado a isto. E este trauma emocional vem de onde? Vem do sistema à nossa volta, vem como nós atuamos e qual foi o comportamento que nós adotamos para agirmos no nosso ambiente e para agirmos em relação às outras pessoas. Okay? Então, o que é que está aqui em causa? O que está em causa é nós conseguirmos mudar comportamentos ou percebê-los de outra maneira, alterar a nossa maneira de lidarmos com estas emoções para que sejamos capazes de nos expressar, para que sejamos capazes de termos os comportamentos corretos e que vão de acordo connosco. Porque se está a provocar a dor de garganta, se está a provocar aqui um trauma, é porque não está de acordo connosco, não é? Está aqui um desalinhamento. Então é preciso voltar a alinhar isto, ok? E é aqui que entram estas terapias alternativas, é aqui que entra a psicologia, é aqui que entra esta ferramenta integrativa, é tentarmos perceber tudo aquilo que está a provocar determinada situação, e no nosso caso é a endometriose, e curar os seus sintomas e assim curar tudo o resto, ok? Peço desculpa aqui, o meu Instagram caiu. Então, o primeiro passo, e percebendo que há aqui de facto alguma coisa emocional e de facto que há aqui energias e algo que nos transcende, que pode estar aqui na causa e nas origens das nossas doenças, o primeiro passo que nós temos a fazer, antes de começarmos a curar o nosso interior, é percebermos o que é que está no nosso exterior, o que é que está à nossa volta. E é disso então que hoje vamos falar neste dia, neste tema que eu vos venho trazer. Ao longo destes 5 dias, vão ser 5 dias, vou-vos trazer aqui vários temas e vou começando a aprofundar cada vez mais alguns deles. Mas hoje vamos falar então de uma maneira genérica o que é que existe aqui à nossa volta, no nosso meio externo, que então que nos pode influenciar e que nos pode estar a influenciar negativamente e com isso estarmos aqui a provocar alguns desalinhamentos em relação ao que são os nossos valores, em relação ao que é a nossa filosofia, muitas vezes não nos apercebemos deles. Então é trazer aqui um bocadinho à consciência aquilo que pode estar a ocorrer. Okay? E a primeira coisa é no nosso próprio ambiente, o que nós chamamos no nosso ambiente em casa, no nosso ambiente no trabalho, ok? Sabendo que, e nós percebemos isso, os ambientes têm energia, não é? Nós percebemos quando entramos numa casa, numa sala, num escritório, se o ambiente está denso, não é? Se as coisas estão pesadas, se entramos numa casa que há muito tempo não foi aberta, nós percebemos que há ali um peso, não é? Isso são as tais energias pesadas. Uma casa são as energias ou estagnadas, porque as coisas não mexem, ou são pesadas porque ou há muitos conflitos, ou há muita tristeza. Quem é que traz essa tristeza? As pessoas, não é? As pessoas que convivem connosco, que estão à nossa volta.
Por exemplo, se nós viermos do trabalho irritados, chateados, etc., e se viermos com esses problemas para dentro de casa, depois vamos discutir com as pessoas que estão dentro desta casa. Então é uma casa com um ambiente bastante tenso, não é? Então é normal que estas energias estejam muito movimentadas e no mau sentido, não é? Com muita tensão, não é? Então a primeira coisa que nós temos aqui de perceber é que pode haver aqui energias no nosso ambiente que nos vão prejudicar. Depois há aqui uma simbiose entre o que são as energias do ambiente e o que são as energias das pessoas. E se o ambiente está denso, e se uma pessoa até está bem, por exemplo, se eu cheguei a uma casa onde esse ambiente estava pesado, eu até estava bem disposta, estava animada, o que é que acontece? Há aqui uma simbiose onde as energias se tentam equilibrar. Então o que é que vai acontecer? Eu que entrei naquele espaço que até estava bem, vou baixar a minha energia ligeiramente. A minha energia já não vou estar tão com tanta vitalidade, já não vou estar tão alegre, vou passar a ficar um bocadinho mais em baixo. E o ambiente que estava muito denso, se calhar vai ficar ligeiramente mais leve. Então, porque há sempre a tendência no universo das energias se equilibrarem. Okay? E então é por isso é que é preciso ter aqui algum cuidado com as nossas energias e com aquilo que nos estamos à nossa volta, porque se nós estivermos num ambiente triste, saturado, denso, isso vai nos afetar. Então a nossa energia e os nossos centros energéticos vão-se começar aqui a fechar, a bloquear. Cada centro energético está ligado aqui a um sistema do nosso corpo, um sistema endócrino, que vai provocar o quê? Então, vai afetar a nível dos nossos neurotransmissores, vai afetar a nível das nossas hormonas, o que é que produzimos, se entramos no o stress, a tristeza, enfim, isso começa tudo a afetar-nos aqui nós, e que nós já sabemos que são pontos que afetam, estimulam e provocam a endometriose, ok? E então é por isso que é preciso isto tudo, está sempre ligado, não é? É preciso aqui então, tomar aqui alguma consciência disto. Então, por exemplo, o que é que nós podemos fazer em casa? Como é que nós percebemos ou não e como é que podemos evitar trazer energias densas para dentro de casa? Por exemplo, como eu estava a dizer, quando nós viemos, por exemplo, chateados do trabalho, irritados com alguma coisa que aconteceu fora de casa, é tentar o máximo possível, não é? Não trazer os problemas para dentro de casa, não é? Isto é mais fácil às vezes dizer do que praticar. Como é que nós podemos praticar isto? Por exemplo, quando estamos à porta de casa, antes de entrarmos, tomarmos aqui um bocadinho de consciência disto e fazermos aqui um exercício às vezes dos cinco sentidos, lembrarmos de coisas boas, tentarmos sentir o sabor de uma coisa que a gente gosta, tentar ouvir o som de alguma coisa que a gente gosta, aqui alertar os nossos cinco sentidos para algo positivo e bom e que gostamos. É uma maneira do nosso estado de espírito se elevar, estar aqui um bocadinho diferente e assim já vamos, quando entramos em casa, já deixamos aquela energia que nos estava a deixar tensas já baixou e nós já elevámos outro tipo de energia e já conseguimos entrar. Mesmo que queiramos depois falar sobre esse assunto com as pessoas dentro de casa, mas já vamos falar de uma maneira diferente. Não é? As pessoas que estão dentro de casa não tiveram nada a ver com algum acontecimento que tivesse acontecido antes. E então já vamos conseguir conversar com elas de outra maneira, as coisas já não se vão irritar. Às vezes, quando estamos chateados, chegamos a casa, alguma coisa corre mal dentro de casa, começamos a implicar, começamos a falar mal. Portanto, começamos a conseguir a levar as coisas de outra maneira. Okay? Outra coisa que podemos fazer em casa, um bom exercício, é, por exemplo, vermos coisas que já não usamos, coisas que estão estragadas, coisas que precisam basicamente de ir fora, coisas que não mexemos, coisas que já não vestimos há mais de um ano, por exemplo, façam esse exercício. Se calhar já não estão a fazer nada, não é? Estão só a ocupar espaço. Então esta ideia temos de deixar sair as coisas que já não prestam,
ou doamos, vendemos, o que for, tiramos dentro de casa. E é muito este pensamento de tirar o que é velho para dar espaço para entrar o novo. E é isso que nós também queremos na nossa vida e aqui para a endometriose, é tirar a endometriose, não é? Tirar estes traumas, estas coisas negativas que nós temos e dar espaço para que entrem novas coisas, dar espaço para que entrem novos hábitos de alimentação, novos hábitos de estilo de vida, ok? Então, mas começamos, antes de começarmos a adentrar naquilo que podemos fazer, não é? Começamos então com estas coisas aqui de fora, ok? Então, isto são tudo simbologias que nos vão dar o nosso mote psicológico e emocional para começarmos a cuidar de nós. E começamos a cuidar então da nossa casa. A nossa casa aqui é o nosso templo, é o nosso espaço sagrado, é onde nós nos sentimos seguros, é onde nós temos os nossos retiros, não é? O nosso quarto, a nossa sala, onde nós temos os momentos onde nos retiramos quando não queremos que ninguém nos chateie, onde dormimos, onde, enfim, não é? É o nosso retiro. Então temos de cuidar bem, não é? Então deitar fora tudo aquilo que não usamos, ter uma casa limpa e arrumada. Isto são muitos princípios utilizados, por exemplo, no Feng Shui, não é? Ao fazer isto, nós estamos a permitir que as energias, por um lado, se movimentem, abrir janelas, pôr luz em casa, não pôr muitos obstáculos à frente uns dos outros. Por exemplo, quando abrimos a porta de casa, não ter nada ali que esteja a impedir que a energia da rua, que a rua entre. Queremos que as energias fluem e entrem um, pela nossa casa de uma maneira saudável. Então tirar o que são coisas que não usamos e arrumar as coisas é uma maneira de começarmos, okay? É o princípio de todo este processo de mudança. De mudança. Para chegarmos dentro de nós, começamos por fora. Okay? Pode ser um princípio, não é? Eu acho que é um bom princípio. E o que é que nós podemos. Isto é uma maneira para nós tirarmos, não é? E depois o que é que podemos fazer para elevar as energias destes ambientes? Okay? Podemos fazer coisas como usar um incenso, por exemplo, usar som, pôr uma música, por exemplo, que nós gostamos, uma música mais calma, com palavras mais positivas. Tudo isto vai depois elevar. Então começamos por eliminar, por tirar aquilo que é negativo e depois vamos encher com coisas positivas. Okay? Portanto, pôr um incenso ou um aroma, um spray com um aroma que vocês gostem, uma música, como eu vos estava a dizer, portanto, utilizar aqui um bocadinho os nossos sentidos, pôr basicamente coisas que nos ponham para cima, não é? É isso que nós queremos, não é? Há quem depois faça outro tipo de trabalhos energéticos, quem depois conhece estes outros ensinamentos, não é? Depois pode utilizar outras técnicas, mas estas são assim as, as mais básicas e as mais fáceis. Maneira de saberes, por exemplo, se o teu ambiente está com más energias, está muito denso, é colocar um copo com sal e encher depois, pôr sal assim mais ou menos até meio do copo e encher o resto com água. E podes pôr nas várias divisões da casa. E depois vês como é que é o comportamento dessa água e do sal, se tudo se mantiver igual, porque as coisas estão bem, as coisas estão em harmonia equilibradas, mas, por exemplo, se o sal começar a subir pelas paredes do copo, por exemplo, a começar a transbordar do copo. Então, se calhar é sinal que há aqui energias, que ele está a absorver as energias do ambiente. Então, ir fazendo até que as coisas fiquem equilibradas. Okay? É uma maneira de vermos se temos ou não aqui as energias densas. Okay? Ok, falámos então aqui do ambiente, foi aqui o primeiro passo. O segundo passo daquilo que nós podemos fazer para nós, okay? De modo exterior, tem a ver com a alimentação. Esta é uma das coisas que eu falo muito nos meus posts, porque foi a mudança que eu vi mais
mais assertiva. Foi a mudança que eu vi que me fez realmente sentir de maneira diferente. Okay? Porque eu já fazia várias coisas, porque eu já fazia exercício físico, eu já fazia alguma meditação, já tinha um estilo de vida mais ou menos saudável, fazia exercício. Portanto, eu acho que comparativamente com muitas pessoas que têm sintomas muito piores do que os meus, okay? Eu apenas tinha dores na altura da menstruação, ali 2 ou 3 dias e a coisa passava. E eu acredito que tem muito a ver com eu já fazer muitas destas coisas que eu aqui vos tento ensinar e vos tento passar. E tenho a minha mãe no Instagram. Olá, mãe. A minha mãe pode testemunhar tudo isto que eu vos vou dizer e que vos estou a dizer. E o que eu vi foi que com a alimentação, com a mudança da alimentação que eu comecei a fazer, foi realmente essas dores que eu tinha, e eram apenas na altura de menstruação, ao fim do segundo mês estava praticamente sem essas dores. Foi uma situação que foi sendo gradual, mas ao fim do primeiro mês eu senti logo melhorias, ao fim do segundo mês, no segundo mês já não tive essas dores. E por isso é que eu vos falo muito da alimentação, porque de facto comigo funciona muito. Claro que estas coisas não funcionam de maneira igual para todas as pessoas, e há pessoas que, lá está, têm sintomas de facto muito mais graves do que eu tive, mas acredito que se começarem a aliar todas estas ferramentas e se começarem a pensar nisto não como uma mudança, porque as pessoas pensam, agora vou ter de mudar tanta coisa, como é que eu faço isto? É tão difícil. Pensarmos em mudanças e fazermos mudanças não são fáceis e, e realmente podem causar logo à partida aqui um obstáculo. É pensar nisto antes como um novo estilo de vida a adotar. Okay? E a alimentação foi uma das coisas que eu me estava a dizer que senti de facto melhoras quase imediatas. Portanto, foi tirar o glúten. Isto foi feito com acompanhamento de uma nutricionista e as coisas foram sendo graduais, ok? E demorei aqui, se calhar, cerca de 3 meses, talvez, com ela. Mas à medida que fui fazendo esta passagem, as coisas foram sendo graduais e eu fui sentindo esta melhora, ok? Portanto, eu comecei por fazer um detox, vá lá, de coisas más, e depois comecei a reintroduzir, aos poucos, coisas que me fizessem bem. E esta é a diferença na alimentação funcional e a diferença nas dietas que fazemos, ok? É não só, uma coisa que eu aprendi, não só importa uma alimentação saudável com coisas que não nos fazem mal, mas mais do que isso, é ter uma alimentação com coisas que nos fazem bem, ok? E este é o princípio da nutrição funcional, ok? Então, tirar, o que é que eu fiz? Tirei glúten, tirei lactose, tirei ou diminuí bastante carnes vermelhas, às vezes, muito raramente, como carnes vermelhas. Não sou vegetariana, ok? Mas quem conseguir ser e quem quiser fazer essa mudança, para mim ainda é muito radical, portanto ainda não consegui chegar aí. Não é um objetivo que eu tenha, mas pretendo ir cada vez diminuindo mais as carnes de uma maneira geral, mas colocar mais carnes brancas. Diminuir açúcar, diminuir o consumo de álcool, diminuir também as farinhas brancas e tudo o que seja cereais brancos e refinados. Portanto, o arroz, por exemplo, o arroz não tem glúten, mas é inflamatório para o nosso corpo. Portanto, o que eu faço é comer um arroz ou que seja integral, ou os melhores ainda, os melhores arrozes que posso comer é o arroz preto ou o arroz vermelho. Okay? Esses então são mais ricos ainda em fibra ainda do que o arroz integral. Okay? E conseguem ser mais facilmente tolerados por nós. Uma das perguntas que eu vos tinha posto no post de ontem era em relação ao leite sem lactose, se isso era suficiente e se nos fazia bem. Okay? E aqui a diferença no leite sem lactose, porque quando fui estudando aqui esta parte da alimentação e percebi que não devia beber leite
Sim, então e agora? Mas depois percebi, por causa da lactose, mas depois percebi que havia muitos leites no mercado sem lactose. Eu disse, olha, então isto vai ser fácil. Mas não é bem assim. O leite animal sem lactose, ele continua a ter lactose. O que tem é um enzima que vai desconstruir aqui a lactose. E mais do que isso, ele continua a ter caseína. E sim, a caseína aqui também nos prejudica e também é inflamatória. Portanto, não basta ser um leite sem lactose. De facto, convém ser sim um leite vegetal. Leite vegetal, portanto, é um leite que é feito de quase tipo de nozes que vocês conheçam, cajus, amêndoa, a aveia, que é o mais barato dele de todos. E é muito fácil de ter, podem comprar nos supermercados, claro que sim, mas é uma maneira super fácil de fazer em casa, barata. Se for da aveia, então sai muito mais barato e têm a certeza que não vem com nenhum tipo de aditivos, nem com outros sabores, nem com nada. Sabem perfeitamente aquilo que estão a comer, a beber e é a maneira mais fácil. Ok? Na endometriose, então, isto é o que nós devemos tirar e o que é que nós devemos pôr? Devemos pôr muitas frutas, muitos legumes, frutas mais ou menos. Eu digo aqui muitas frutas, mas de facto também não é assim tantas frutas quanto isso. Devemos comer sensivelmente 2, 3 peças de fruta no máximo, porque elas têm o seu açúcar natural e que também não é, lá está, muito saudável para nós. Portanto, nós comermos 2, 3 peças de fruta é suficiente por dia, é mais que suficiente, ok? Devem sim a pôr muitas verduras de folhas verdes escuras a todas as refeições. Idealmente devia ser 5 porções por dia. Okay? Devia ser o vosso ideal. Depois todos os tipos de legumes, todos e mais alguns. Não é? Beber muita água, beber muitos líquidos e podem beber muitos chás. E depois, no outro dia, vou-vos falar sobre a fitoenergética e sobre o poder aqui das plantas curativas e os chás, além da parte energética que nos dão, têm também o seu componente químico ativo um, e, e que nos podem servir para substituir muitas vezes os químicos que nos são dados pela medicina convencional, não é? Porque, como sabem, a medicina convencional também é toda ela uma máquina, não é? De produzir dinheiro, não é? Então não lhes convém receitarem coisas mais naturais, porque senão estão a perder dinheiro com os medicamentos, não é? Então, nós também temos aqui um trabalho de sermos ativos e de sermos nós também, da nossa responsabilidade, procurar também saber aqui um bocadinho disto, não é? Os medicamentos são feitos com, muitos deles, com ativos que vêm das plantas, então porquê é que não vamos à origem, não é? É perceber. Claro que depois não tem, muitas vezes não tem quantidade, não é? Os medicamentos vêm todos concentrados numa quantidade grande, superior àquilo que nós conseguimos encontrar, que seria mais difícil usarmos nas plantas e nas flores. Mas, se nós tivermos uma continuidade nessa toma, não é? Nós vamos vendo aqui alguns benefícios, não é? Como são os medicamentos homeopáticos, por exemplo. Por isso, chás, diversas plantas também nos ajudam aqui muito, muita água. Em relação às leguminosas, há pessoas que são mais sensíveis às leguminosas, há pessoas que dizem que não devemos comer assim tantas leguminosas ou não. Ainda não é aqui uma coisa muito consensual. Há pessoas que têm mais sensibilidade e essas têm de ir testando. É uma questão de irem testando a ver o que é que lhes faz, se realmente se sentem bem ou não. Mas, à partida, se demolharem tudo o que são leguminosas, vão ver que, à partida, todos aqueles antinutrientes são eliminados e conseguem facilmente ou mais facilmente digerir aqui o nosso essas leguminosas, ok? Porque de facto são aqui grandes grandes aliados e trazem muitas fibras e muitos nutrientes, portanto que nos fazem bem. O glúten, porquê é que nós não comemos aqui o glúten? Porque o glúten, para quem é mais sensível ao estômago e para quem já é mais propenso a inflamações no estômago, como nós somos, o glúten faz uns buracos na parede do estômago, abre buracos. E então é por isso que nos causa depois essa inflamação, ok? Isto já está muito comprovado, não é? Podem ver muitos estudos.
Portanto, isto é todas as pessoas, mas quem tem sensibilidade no estômago, não é? Quem tem aqueles síndromes, ainda mais, do estômago sensível, não é? Podem ver que isto vai ainda provocar mais esta inflamação. Okay? Muito bem, e é preciso ter aqui o que é que nós mais uma vez precisamos ter aqui em conta? É que, mais uma vez, isto não tem de ser uma dieta. Não é? Isto não agora vou fazer dieta, então, mas agora o que é que eu como? Não como nada. Eu ouço muita gente dizer nos posts quando vê aquilo que não pode comer, mas agora não como nada. Assim, não. Comes, tens muitas opções, vais comer é mais saudável. Vais começar a desembalar menos, tirar aqui embalagens, e vamos começar a descascar mais e comer tudo o que é orgânico, tudo o que é biológico, tudo o que é vegetais e frutas, não é? É outro tipo de comida, não é? Não é uma dieta. Voltamos àquele início, é um estilo de vida, não é? É mudar aqui um bocadinho o nosso chip. E a alimentação também está provada e também sabemos que tem muito a ver com as nossas emoções. Por exemplo, uma coisa, quando estamos nervosos, quando estamos ansiosos, nós não conseguimos comer, não é? Sentimos um nó no estômago. Quando estamos chateados ou nervosos também, uma comida que nós gostamos imenso não nos cai bem, cai-nos mal, é pesado, não fazemos bem a digestão. Então, as nossas emoções, os nossos dois cérebros, porque dizem que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Então, estes dois cérebros, existe uma ligação muito forte, que também já está muito estudada, okay? Entre o nosso cérebro e o nosso estômago, e também sobre as nossas emoções. Sabemos que se estivermos num estado mais depressivo, por exemplo, vamos comer aquela comida de conforto. O que é que se passou agora nesta pandemia? Andava tudo a fazer bolos e a tal comida de conforto, não é? À procura de açúcar. Para nos trazer aqui, para aumentar e para melhorar estas nossas energias, lá está, para nos sentirmos melhores. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mais uma vez, então vão estar aqui também ligados à nossa alimentação. E por isso, pessoas, por exemplo, mais sedentárias, vão ter umas necessidades alimentares que outras pessoas que façam mais exercício não vão ter. Okay? Então, o exercício físico também está ligado à alimentação, que também está ligado às nossas emoções. O exercício físico, só por ele, também ajuda os nossos químicos a produzirem também que parte de hormonas que nos vão fazer sentir mais leves, mais alegres, mais, mais prazer na vida, não é? Isso também são coisas todas que estão estudadas. É por isso então que eu faço sempre esta ligação, vos falo sempre nestes pilares e nestas terapias integrativas e holísticas, porque tudo isto está ligado. E não podemos pensar só num pilar, porque vamos estar a descurar o outro. Não vale a pena estarmos a fazer só bem. Voltamos a quase como se fosse a medicina convencional, não é? Que só vê aquele bocadinho ali que está magoado, mas não vê tudo o resto, não é? Então temos de cuidar de tudo, de uma maneira geral, para que tudo em conjunto esteja a trabalhar para o mesmo, para este bem comum, que é o nosso bem-estar, que então vai influenciar a nossa parte física e, consequentemente, a endometriose. Okay? Outra coisa então que eu vos queria falar tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com outro pilar aqui exterior que faz parte da nossa vida, que é o pilar social, não é? E isto principalmente o que tem a ver com o quê? Com os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos são todos os relacionamentos, desde os relacionamentos amorosos, aos relacionamentos com os nossos pais, aos relacionamentos com os nossos amigos, aos relacionamentos com os nossos chefes, relacionamentos de uma maneira geral. E o que é que nós temos de perceber aqui? O que é que são relacionamentos tóxicos daqueles que são os relacionamentos que nos fazem bem? E conseguir perceber e conseguir, sim, perceber quais é que são esses relacionamentos tóxicos, porque é que eles estão a ser tóxicos e conseguir delimitar, fazer os nossos limites para que essas pessoas não ultrapassem os limites que nós queremos ser ultrapassados, de maneira a que não nos prejudiquem, não nos fazem mal, não nos ponham para baixo. E se for necessário tomar atitudes mais drásticas que sejam ter de nos afastar, então se calhar temos de nos afastar. Se aquela pessoa não está a fazer bem, temos de perceber
aceitar e andar para a frente. Okay? Como é que nós vemos se um relacionamento é tóxico ou não é? Pode ser que seja óbvio para algumas pessoas, mas quando nós estamos dentro das situações, nem sempre é fácil perceber isto. Okay? E até porque nós arranjamos sempre desculpas, ainda mais se for uma pessoa que nós gostamos, temos sempre a tendência a arranjar desculpas, que aquilo não é assim, que aquilo aconteceu assim hoje, a coisa não correu bem hoje, porque aquela pessoa estava chateada e porque houve problemas, e todos os dias vamos arranjando desculpas e não vemos que de facto aquele relacionamento é simplesmente tóxico para nós. Okay? É quando vemos o quê? É quando vemos muitas chateações, todos os dias há chatices, todos os dias há discussões, não é? É quando vemos, por exemplo, pessoas a criticarem-nos constantemente. Nunca nada está bem, ok? Nunca fizemos nada bem. São pessoas que estão-nos sempre a pôr em baixo. Seja por uma coisa, seja por outra. Ou seja, se calhar a pessoa criticou-nos num dia porque fizemos a coisa A e no dia 2 a gente fez a coisa A e está mal também porque temos de ter feito a B. E porque naquele dia fizemos a B, mas devíamos ter feito a C. Quer dizer, as coisas nunca estão bem. Há sempre uma crítica que nunca é construtiva, que nunca é para o nosso bem. Okay? É sempre para mandar abaixo. São pessoas que estão sempre com energias negativas. Aquelas pessoas que a gente que entram numa sala e a gente já se quer afastar daquela pessoa. Aquela pessoa não vem. A gente sente ali qualquer coisa que não está bem. Aquela pessoa não está bem. E aí outra coisa que temos de perceber é que não tem a ver connosco, tem a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa é que não está bem. Muitas vezes quando nós o que nós criticamos nos outros é o nosso próprio espelho. Muitas vezes aquilo que nós não gostamos no outro é aquilo que nós não gostamos em nós. Então uma pessoa que está sempre a criticar o outro, possivelmente está com problemas em relação a ela própria, em relação a esses mesmos problemas, em relação a esses mesmos defeitos que ela aponta. Okay? E perceber isso. E perceber aceitar que não tem a ver connosco. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil, principalmente quando estamos no meio das situações, mas começarmos a tomar consciência delas, depois no outro dia, quando já não estamos com essa pessoa, analisar aquela situação, o que é que correu mal, será que foi culpa minha, será que foi culpa do outro, o que é que aconteceu aqui, pronto, e tentar nós próprios também termos este pensamento construtivo, mas perceber que há ali alguma coisa que tem de ser mudada, que não está bem, ok? Então, ou nós tentamos que as coisas se ajustem, fiquem melhores, ou então temos de nos afastar, como eu estava a dizer, não é? Como é que nós... Mais sinais que os relacionamentos não são saudáveis. É quando nós estamos com muitas delicadezas, quando temos cuidados a mais para dizer alguma coisa, quando temos de pensar demasiado nas coisas, para não magoarmos o outro. É que eu não posso dizer isto assim porque ele vai sentir, porque ele se vai chatear, não é? Quando parece que estamos aqui a caminhar sobre ovos, não é? É muito delicadamente para ver se nada se parte, se nada sai do sítio. Não é bom. Quer dizer que nós não estamos a conseguir expressar-nos, nós não podemos ser autênticos. Mais uma vez, tem a ver com o nosso alinhamento, com os nossos valores. Não estamos a conseguir exprimir quem nós somos. Okay? Não conseguimos ser nós mesmos. É quando também numa relação, o que é que isto provoca? As discussões, estas crispações todas, o que é que isto faz? Faz com que venha também à tona o que de pior há de nós. Nós às vezes tomamos, no meio de uma discussão, começamos a tomar comportamentos e atitudes completamente disparatados, que não seria o nosso comportamento normal. E depois percebemos que erramos. Mas erramos porque realmente isto tudo chegou aqui, um acumular de tensões que foi realmente fora de série. Então damos por nós a ver que aquele relacionamento, aquela situação, traz ao de cima aquilo pior há de nós. E não é isso que nós queremos, nem para nós, nem para os outros, nem para a nossa vida, com certeza, não é? Outro sinal de alarme é quando há aqui uma constante luta pelo poder. Okay? Há aqui uma constante luta por sabermos quem é que controla, quem é que tem mais poder. Não há aqui uma preocupação pelo bem-estar do outro. Portanto, estamos sempre aqui numa guerra. Okay? Quando há, por exemplo, frequentes ciúmes, frequentes crises de ciúmes, e mais uma vez isto não tem de ser só entre casal, pode ser entre pais,
pode ser entre amigos. Portanto, um, o pai ou a mãe pode ter ciúmes se uma filha está a ter muito sucesso no seu trabalho e se calhar o pai ou a mãe nunca teve sucesso no seu trabalho e pode estar aqui a ter uma relação de ciúmes do trabalho e estar a boicotar o trabalho da filha, por exemplo. Pode ser entre amigos. Uma amiga iniciou um relacionamento e a amiga dela começou a ficar com ciúmes porque essa pessoa começou a não lhe dar tanta atenção. Então estes relacionamentos começam a ser tóxicos. Okay? Portanto, não tem de ser só a nível de casal. Okay? Quando conseguimos ver um futuro, quando tentamos imaginar esta relação, tentamos uma relação que temos e tentamos pô-la no futuro, como é que ela vai ser daqui a 5, 10 anos, e não conseguimos imaginar, não conseguimos. Quando as pessoas ameaçam, e neste caso num relacionamento entre casal, ameaçam constantemente que as coisas vão terminar, há sempre aqui este tipo de ameaças, ou muitas suspeitas, ou muitos ciúmes, não é? Este tipo de situações, ou simplesmente quando sentimos que não somos felizes, simplesmente, não é? Quando já achamos que não somos felizes. Então isto são tudo maneiras de pistas de percebermos se estamos ou não num relacionamento tóxico. Okay? E o que é que nós podemos fazer? É tal coisa de criar os nossos limites. Saber criar esta barreira não é fácil, criar estas barreiras, não é fácil perceber onde é que elas estão também, mas uma vez analisado e percebendo onde é que nós queremos estar, onde é que nós queremos chegar, quem é que nós queremos ser, como é que nós queremos ser, conseguimos criar essas barreiras, conseguimos criar esses limites. E temos é depois de conseguir manter-nos fiéis a nós mesmos e não permitir que haja mais esta transposição. Fazer com que os outros respeitem essas barreiras. Dizendo, conversando, quando é possível, e ainda bem, se for possível, quer dizer que estamos aqui a conseguir fazer um balanço nestas relações e que as coisas se podem equilibrar. Quando o outro não consegue perceber, não consegue respeitar, está sempre a puxar por nós, não é? De estar nos nossos limites, então afastamos, não há muito a fazer. Não podemos é deixar que nos prejudique a nós, não é? Porque além de nos prejudicar psicologicamente, emocionalmente, está-nos a prejudicar depois fisicamente. Nós ficamos com tensões, ficamos com medos, e o medo é a pior coisa que nós podemos sentir em termos de inflamação no corpo, são os medos. Ficamos com medo, tensão, vergonha, não é? Começamos a sentir os mais diversos sentimentos, culpa, que os outros nos põem culpa em cima de nós. Tudo isto, quando muito, sistematicamente, não é? Bombardeado em nós, vai fazer que haja depois sintomas físicos dentro de nós, não é? Está sempre a bater, está a causar um trauma, está sempre aqui e vai começar, como eu estava a dizer no início, em relação à garganta. Quando nós não nos conseguimos expressar, vamos começar a ficar com dor de garganta. Quando nós sentimos muita tensão, temos a tensão aonde? No estômago, não é? No estômago e no coração e aqui na parte do peito. Vamos começar a criar problemas. Ok? E eles, em nós, nas mulheres, que geralmente tem a ver com o facto de nós cuidarmos demasiado do outro, esquecermos demasiado de nós, vai provocar então este endometriose. É assim que ela está explicada energeticamente e emocionalmente. Okay? O que é que nós podemos fazer para também não nos esquecermos então do nosso bem-estar? Por exemplo, por escrever num papel palavras motivacionais para nós, qualquer coisa como eu sou próspero, a minha casa é abundante, eu estou em sintonia com a vida, o que quiserem, ok? Terem também, escreverem no papel a vossa visão daquilo que querem, onde é que querem estar daqui a um mês, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. É fazerem metas para as vossas vidas. Eu também, este mês, estou-vos a dar várias dicas de como podem fazer
metas para o vosso próximo ano, por exemplo, mas é algo que vocês podem levar. Podem extrapolar para uma semana, podem extrapolar para daqui a 10 anos, não é? São pequeninas dicas de como é que podem estipular objetivos. Okay? E como vos tinha dito, qual é a ferramenta que utilizamos para isto tudo? É fazer aqui um questionário. E façam perguntas e respondam essas perguntas, por exemplo, em relação às coisas da casa, que foi o primeiro tema que nós abordámos. Tenho coisas a atrapalhar a entrada da minha casa? Tenho coisas desarrumadas? Tenho coisas que não são usadas? Tenho uma sensação de ambiente pesado? Tenho pouca iluminação em casa? Okay? Façam essas questões e vão tentando mexer na vossa casa, arejam. Levantem os stores, abram as janelas, arrumem as coisas, tirem aquilo que já não usam. Né? Ponham a energia a mexer. Divisões que tenham, que estão fechadas, que vocês não usem, usem-nas, abram as janelas, okay? Façam qualquer coisa, ponham ali vento a mexer, música, ponham ali as energias a mudar para a energia fluir e com isso também prosperarem. Prosperar não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com trazer abundância em todos os campos da vossa vida. Okay? Em relação à comida, foi o segundo tema que abordámos hoje. Que quantidade de comida processada, por exemplo, comem num dia? Em 100% de um dia da vossa alimentação, quanto é que é processado? É 20%? É de 20% a 50%? 50% a 80%? Ou é quase tudo? Façam essa avaliação no vosso dia-a-dia. E façam durante, imaginem, uma semana. Tentem ver como é que costuma ser a vossa alimentação. Que quantidade de verduras e legumes é que comem durante o dia. Okay? Vejam como é que estão as vossas fezes quando vão à casa de banho fazer cocó. Como é que está? É um grande indicador de como é que está a vossa alimentação. E a mesma coisa para a urina. Que quantidade de água bebem? Se a urina estiver muito amarela, é sinal que precisam de beber água. E esse era também um dos grandes problemas em mim. Tinha muita falta de água e isso causou-me já, por exemplo, pedras nos rins, por exemplo. Agora já bebo mais água. Ainda não bebo toda a que devia, mas já melhorei bastante. Em relação aos relacionamentos, foi o terceiro tema que abordámos. Podem questionar se o vosso relacionamento se vos faz sentir feliz, se a vossa relação vos faz sentir bem convosco mesmos, se, por exemplo, se estão a vestir de uma maneira diferente daquelas que vocês estavam a vestir isto no relacionamento em casal. Será que vocês dão por vocês a pensar, ai, não devo vestir isto, ai, será que esta saia é muito curta, ai, será que este é um decote? Mas vocês não tinham esse pensamento antes e por algum motivo alteraram a vossa maneira de vestir depois de estarem em algum relacionamento. Outra coisa que podem perguntar é o que é que eu sinto antes de ver o meu companheiro. Okay? Será que eu já vou tensa ter com ele? Ou não? Será que vou descontraída? É uma maneira de perceberem como é que estão os vossos relacionamentos. Okay? Outra pergunta que podem fazer a vocês mesmos. Com que frequência vejo os meus amigos agora que estou num relacionamento? Okay? Será que deixaram de ter os vossos amigos? E porquê? Também. Será que tem a ver o vosso companheiro não vos deixa? Será que são vocês mesmas? Será que mantêm o mesmo círculo de amigos? Será que mudaram o círculo de amigos? Veem mais, veem menos? Conseguem ter as vossas atividades de lazer e de hobbies que tinham? O que é que mudaram na vossa vida com este relacionamento? Okay? Isto para tentarem despistar e tentar perceber se de facto o vosso relacionamento é saudável ou não. Okay? E pronto, falámos aqui nestes 3 temas que eu tinha hoje proposto a falar e dei-vos aqui algumas questões que vocês podem fazer para tentar perceber um bocadinho como é que estão estas energias aqui então do lado externo, que é aquilo que nós podemos controlar. A partir do externo, a partir destas coisas todas, já há coisas internas que nós vamos mudando. Só com isto nós já vamos conseguir perceber grandes mudanças e grandes alterações, tanto a nosso nível físico como a nosso nível de pensamentos e emoções. Okay? Vamos sentir que vamos estar mais leves, vamos sentir que temos mais energia, vamos sentir que temos mais vitalidade, vamos sentir que sentimos leves também, a nível psicológico sentimos leves com estes ambientes
com estas energias renovadas e ao nível do nosso aspecto físico conseguimos ter menos dores, e como vos disse, fiquei logo com muito menos dores e não quer dizer que isto esteja a eliminar, mas pelo menos o que é que nós estamos a fazer? Estamos a começar a tirar aqui alguma inflamação do nosso corpo, ok? E estamos a começar aos poucos, é um processo que demora tempo, algumas pessoas é mais rápido, outras é menos, umas funcionam melhor com um tipo de terapias, outras funcionam melhor com outros tipos de terapias, ok? O que é importante é conseguir conjugá-las a elas todas. E se é necessário continuarem com medicação e se é necessário continuarem com a medicina convencional, pois claro que sim, isto serve tudo para complementar, ok? Não é para tirar, nem para descredibilizar, nem para tirar crédito. Não senhor, isto é para nós termos mais ferramentas, para também que vocês vejam que há mais coisas que nós podemos fazer e não estarmos como pacientes. É isso que nós temos no sistema de saúde, que não é sistema de saúde, é sistema de doença que nós temos, não é? Que é o sistema de saúde que nós temos só cura as doenças, não nos ajuda a prevenir doenças, não nos, não nos empurra para a cura, não nos empurra para a prevenção, só nos empurra para a doença e só cura a doença. Portanto, isto não é bem um sistema de saúde. E trata-nos como pacientes. Nós estamos pacientemente à espera que alguém venha cuidar de nós. Também não é isso que nós queremos, ou pelo menos há muito mais que nós podemos fazer. Nós podemos ser aqui atuantes, nós podemos ser responsáveis, nós podemos ter aqui uma voz, nós podemos ter aqui uma maneira de agir. Então vamos fazer a parte que nos compete. Vamos também nós ajudar o nosso sistema a cuidar de nós próprios. Não é? E há muita coisa que a gente pode fazer. E até mesmo para quem esteja a não acreditar em energias, sim, mal não faz, portanto, só pode fazer bem. Portanto, por que não experimentar, ao menos, experimentem, ao menos vejam, sintam-se, vejam em vocês se teve alguma mudança ou não, ok? Nos próximos dias eu vou continuar a falar de outras técnicas, vou falar de mais coisas e espero que me vão dando o vosso feedback, como é que se vão sentindo, se isto para vocês faz sentido ou não faz, ok? Ponham as vossas questões, se têm alguma coisa que eu vos possa ajudar, aqui estou para vos contar a minha experiência, aquilo que para mim fez sentido e para também vos dar a conhecer todas as outras coisas que existem por aí, que eu não tenho necessariamente de praticar, mas que vos posso ir dando sempre dicas de coisas que existem para vocês experimentarem e verem se convosco funciona, se para vocês faz sentido, ok? Ok, então amanhã cá estarei também às 6 horas. As lives vão ficar gravadas pelo menos hoje. No Instagram eu não sei se vão ficar gravadas, porque eu não sei continuar, não sei como é que isto fica no Instagram, ainda não descobri como é que isto acontece, mas pelo menos no Facebook eu sei que fica gravado, pelo menos hoje ficará gravado, não sei se depois irei tirar do ar ou não, logo se vê, depende se vocês depois quiserem muito ou não. Obrigada por estarem aqui, alguma questão que tenham, depois falem comigo, está bem? E pronto, ficamos hoje por aqui. Obrigada a todos. Beijinhos.